Olá, meu nome é Lília de Souza Nogueira, sou enfermeira, professora da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, no Brasil, e neste momento eu vou apresentar a você o módulo 4 sobre painel de revisão de mortes evitáveis. As informações desta apresentação são amplamente baseadas no Manual Diretrizes para o Desenvolvimento de Programas de Qualidade no Atendimento ao Trauma, da Organização Mundial da Saúde. O principal objetivo de aprendizagem deste módulo é fornecer um entendimento básico dos seguintes tópicos: os princípios básicos do painel de revisão de mortes evitáveis, a constituição do painel, como preparar e apresentar os dados aos membros do painel, as especificidades do processo de revisão dos casos e, por fim, o sumário e conclusão. Eu vou iniciar falando um pouco sobre os princípios básicos do painel de revisão de mortes evitáveis. Esta seção descreve como realizar análises bem-sucedidas do painel de mortes evitáveis. O painel de revisão é um dos métodos mais simples e diretos para a melhoria da qualidade em trauma e requer recursos mínimos. Os painéis revisam as mortes por trauma de um hospital ou região para decidir, por meio de um consenso, se as mortes eram evitáveis e se o cuidado poderia ter sido melhor. Alguns exemplos de mortes evitáveis são aquelas que ocorrem por obstrução da via aérea ou por lesões isoladas no baço, que são lesões eminentemente tratáveis em quase todos os locais do mundo. É importante enfatizar que evitável significa que a vida do doente poderia ter sido salva se houvesse um melhor atendimento. E isso não está relacionado a recursos de segurança, como o uso de cinto de segurança ou o uso de capacetes. Um painel de mortes evitáveis analisa as mortes em um hospital ou sistema e procura identificar aquelas que, por meio de um consenso, são consideradas evitáveis. Exemplos de mortes evitáveis são aquelas resultantes da obstrução de via aérea ou lesões esplênicas isoladas, ou seja, lesões que poderiam ser tratadas com sucesso em quase qualquer local do mundo, como eu citei anteriormente. O resultado é objetivo, ou seja, a morte, mas a designação de uma morte como evitável é mais subjetiva. O painel de revisão tem se mostrado um meio eficaz para melhorar o funcionamento dos sistemas de atendimento ao traumatizado, especialmente no que diz respeito à rapidez do transporte, à avaliação precoce, às intervenções cirúrgicas apropriadas e menos mortes por causas evitáveis, especialmente devido à hemorragia e obstrução da via aérea. O sucesso de um painel de mortes evitáveis inclui a determinação de como se constituir um comitê de revisão, que informações são necessárias, como coletar, agrupar e distribuir essas informações, as especificidades do processo de revisão dos casos e o processo de documentação da discussão e análise finais. A revisão do painel de morte evitável foi uma das primeiras técnicas usadas para avaliar o desenvolvimento de um sistema de trauma. Este método ainda é uma das técnicas mais simples e diretas e requer poucos recursos. As revisões do painel de morte evitável são extremamente valiosas e têm a vantagem de não depender de uma extensa coleta de dados e de técnicas complexas de análise. O objetivo de uma revisão de morte evitável é combinar dados para avaliar se possíveis melhorias no sistema ou no atendimento clínico poderiam impedir a morte. Os dados para estudo das mortes evitáveis, eles podem vir de várias fontes, incluindo registros hospitalares, as informações pré-hospitalares, os registros da patrulha rodoviária, agentes de segurança no trânsito e policiamento, os atestados de óbito e laudos de necropsia, e mesmo as declarações diretas ou entrevistas com os profissionais de saúde envolvidos no caso. Agora um pouco sobre a constituição de um painel. Alguns aspectos importantes do processo de revisão de casos incluem a seleção e treinamento do painel, a organização, o horário e local da reunião de revisão,
os critérios de julgamento para o painel e a manutenção de registros. Todos os painéis de revisão de mortes evitáveis, eles devem ter um presidente. Esse presidente é responsável por liderar e organizar o processo de revisão do caso e a própria reunião. Além disso, esse presidente deve compreender todas as fases do atendimento ao traumatizado, ter uma perspectiva ampla, permanecer imparcial e ter habilidades organizacionais para conduzir o painel por meio de discussões produtivas, entusiásticas e investigativas, e não confrontadoras e pouco produtivas. Os membros devem manter um ambiente de respeito e honestidade em relação ao resultado da morte. Esses membros do painel também devem compartilhar o objetivo comum, que é o de melhorar o atendimento futuro por meio desse processo de avaliar criticamente cada morte. A seleção do painel, ela deve ser feita com muito cuidado e atenção. Um painel multidisciplinar, ele tem se mostrado extremamente benéfico para a adequada análise dos dados. O painel, então, deve ser multidisciplinar, com profissionais de todas as partes do processo de atendimento, incluindo o sistema pré-hospitalar e as várias áreas do atendimento do hospital, como o departamento de emergência, incluindo a sala de reanimação ou de observação, o centro cirúrgico e enfermarias. O painel ele deve reunir-se rotineiramente em horários fixos em um ambiente neutro. E, além disso, o painel deve ter membros selecionados considerando a disposição, comprometimento e a disponibilidade. Se as revisões fizerem parte de um processo contínuo de melhoria da qualidade do trauma, o painel deve se reunir rotineiramente em horários fixos e em um ambiente neutro. Dependendo do volume de atendimento de um hospital ou do sistema de trauma, o painel pode se reunir mensal ou trimestralmente. Frequências de encontro superior a 3 meses não é o ideal. Destaco que, com a composição e preparação adequada do painel, as revisões das mortes evitáveis podem alcançar níveis de concordância entre os membros de aproximadamente 90%. Alguns exemplos de participantes do painel: o profissional pré-hospitalar, o enfermeiro do departamento de emergência, os médicos do departamento de emergência ou de outras especialidades que estejam envolvidos no atendimento ao traumatizado nessa unidade, os cirurgiões envolvidos no atendimento do traumatizado, incluindo, a depender de cada local, cirurgiões gerais, cirurgiões ortopédicos, traumatologistas e outros. Anestesiologistas, neurocirurgiões, se tiver disponível, patologistas ou perito em medicina legal, os radiologistas, especialmente se houver estudo de imagem relacionado ao caso em discussão, além de profissionais da enfermagem do centro cirúrgico e da unidade de terapia intensiva. O presidente ele atribui a responsabilidade de cada caso a ser discutido na reunião a um membro do painel, que não estava diretamente envolvido com o atendimento do doente em particular. A atribuição a um membro do painel não envolvido no atendimento do caso é essencial para que esse membro possa apresentar uma visão imparcial dos eventos e registros. O membro do painel analisa o resumo do caso e as fontes de dados relevantes com antecedência e apresenta o caso e os dados relevantes para o painel completo na reunião. Os membros do painel responsáveis por revisar e apresentar o prontuário do doente na reunião, eles devem receber cópias do resumo e das fontes de dados relevantes a serem revisadas pelo menos uma semana antes da reunião agendada. Agora, como preparar e apresentar os dados aos membros do painel? Bem, o presidente do painel de mortes evitáveis geralmente analisa todas as fontes de dados antes da reunião. Uma ampla variedade de fontes de dados pode ser usada. Normalmente, o presidente ou um assistente designado por ele compila os dados essenciais, resumindo os detalhes de cada caso. Dados demográficos e sinais vitais de admissão, outras informações que sejam apropriadas ou disponíveis, como, por exemplo, o score da escala de coma de Glasgow do doente na admissão hospitalar, a pontuação da gravidade da lesão, a probabilidade de sobrevida, todos esses dados eles devem ser incluídos no resumo.
O resumo do caso é fornecido a cada membro do painel. Um formulário padronizado ele pode ser útil para reunir, resumir os dados e escrever o resumo. Os componentes do resumo do caso, para o painel de revisão de mortes evitáveis, eles devem incluir dados demográficos, do mecanismo do trauma, o status da transferência, o modo de chegada, os sinais vitais na cena e no atendimento pré-hospitalar com a hora exata especificada, os sinais vitais na chegada ao departamento de emergência também com a hora exata especificada, além de outras informações disponíveis, como o score da escala de coma de Glasgow na admissão hospitalar, os procedimentos realizados, como uma abordagem avançada da via aérea, ou seja, uma intubação endotraqueal, a realização de cirurgias, se disponível um índice de gravidade do trauma, como o Injury Severity Score, e também se disponível a probabilidade de sobrevida. Algumas variáveis-chave de tempo devem ser consideradas para o painel, como a hora estimada do trauma, a hora da chegada da equipe pré-hospitalar à cena, a hora de chegada no hospital, o tempo até a transfusão, o tempo de avaliação cirúrgica geral e o tempo até a disponibilidade da sala cirúrgica ou da UTI ou da enfermaria e a hora do óbito. Um membro do painel designado para revisar os registros do doente e detalhar os dados relevantes ao painel, ele recebe os dados mais abrangentes. O restante dos membros do painel geralmente só tem um resumo do caso para revisão. Nos casos em que determinados componentes do gráfico fornecem informações particularmente interessantes e relevantes para o caso, cópias desses dados podem ser anexadas aos resumos, o resumo que será entregue a todos os membros do painel. Como exemplo, a folha de informações do pré-hospitalar, ela pode ser fornecida no caso de análise de um transporte prolongado do doente ao hospital, ou um outro exemplo, fluxograma de dados do departamento de emergência do doente que foi admitido no hospital hipotenso devido a uma lesão esplênica e foi encaminhado tardiamente para o tratamento definitivo no centro cirúrgico. É útil, mas não obrigatório, fornecer a cada membro do painel um formulário estruturado de revisão do caso, para que os membros possam indicar se os componentes de cada aspecto do atendimento são considerados adequados e oportunos. Para manter a confidencialidade das informações do doente, os dados de identificação específicos, como nome, número de registro hospitalar, eles devem ser excluídos de todos os documentos que são distribuídos. Para tanto, um código numérico ou outra estratégia de garantia do anonimato pode ser atribuída à documentação, no lugar de informações específicas do doente. Agora um pouco sobre as especificidades do processo de revisão dos casos. Algumas orientações para esse processo. Os membros do painel eles devem receber orientação formal quanto às expectativas definidas para a revisão. Os membros do painel que são responsáveis pela apresentação de casos, eles devem receber as fontes de dados pelo menos uma semana antes da reunião agendada. O presidente vai liderar a reunião e orientar a discussão e o processo de decisão para determinar se a morte foi evitável, potencialmente evitável, não evitável ou não evitável, mas o cuidado poderia ter sido melhorado. Este último item, não evitável, mas o cuidado poderia ter sido melhorado, também pode ajudar a identificar oportunidades de melhoria no sistema, mesmo que a morte em questão não pudesse ter sido evitada. Alguns painéis não criam uma categoria para mortes não evitáveis, nas quais o cuidado poderia ter sido melhorado. Esses painéis, eles usam evitável, potencialmente evitável e não evitável como categorias. No entanto, mesmo quando as mortes são consideradas não evitáveis, é melhor que os painéis continuem identificando problemas no cuidado e usando essas informações no desenvolvimento de planos de ação corretivos. Especialmente se uma ou duas categorias de mortes não evitáveis são usadas. Utilizar as 4 categorias completas, incluindo as não evitáveis, com foco em como o cuidado poderia ter sido melhorado, é o ideal e requer apenas um trabalho extra mínimo em comparação com o uso de 3 categorias.
Mas, qualquer que seja o sistema de classificação utilizado, ele deve ser claramente comunicado aos membros do painel. Um formulário padronizado de revisão de caso é útil para ajudar os membros a acompanharem as críticas, mas esse formulário ele não é obrigatório. Depois de discutir um caso, com contribuições de todo o comitê, de todo o painel e orientado pelo presidente, é realizada uma votação sobre o status da evitabilidade da morte. Uma linha de pensamento sugere que a votação seja realizada de maneira aberta. Isso é feito para que os membros possam expressar o porquê decidiram por uma classificação específica e promover uma discussão que permita obter o consenso. Outros presidentes e comitês acham que as votações devem ser confidencialmente, para evitar a pressão dos colegas e sentimentos desagradáveis se profissionais da saúde estiverem na sala. Essa decisão deve levar em consideração a composição do painel de mortes evitáveis, bem como as potenciais implicações culturais e políticas da votação fechada ou aberta. Existem duas filosofias quanto à participação de médicos ou outros profissionais que estiveram diretamente envolvidos no atendimento de um doente específico. Uma das teorias, ela defende que o profissional envolvido no cuidado de um doente que morreu não deva participar do painel. Isso se baseia na preocupação de que a presença desse profissional pode suprimir conversas produtivas e análises críticas de um caso e, portanto, interferir no julgamento final sobre a evitabilidade ou não da morte. Uma segunda teoria apoia a participação ativa de um profissional envolvido no atendimento ao doente. E esse profissional deve ser tratado com respeito. Esse profissional pode muitas vezes fornecer informações críticas para a compreensão de um evento fatal e ajudar a identificar áreas de melhoria que não seriam reconhecidas de outra forma. Por fim, a decisão sobre incluir ou não o profissional deve ser feita pelo presidente do painel e muitas vezes será baseada na cultura do hospital e no número de profissionais que têm conhecimento e podem contribuir para a revisão crítica de uma morte por trauma. Em hospitais de menor porte, o número limitado de profissionais pode exigir que todos, envolvidos ou não do atendimento do traumatizado, participem da discussão. Neste caso, a revisão dos dados não deve ser atribuída ao profissional que prestou atendimento. Um formulário objetivo para revisão é essencial para discernir as informações mais pertinentes e confiáveis sobre as especificidades do tratamento de um doente. Embora o clínico assistente possa estar envolvido na discussão dos fatos, ele não deve ter a responsabilidade de coletar e apresentar os fatos ao painel. Algumas possíveis deficiências a serem consideradas incluem a via aérea, o controle de sangramento, tórax, reanimação com fluido, atrasos no tratamento, documentação e outras. Os locais das deficiências a serem consideradas incluem pré-hospitalar, o departamento de emergência, o centro cirúrgico, a UTI, a enfermaria, a transferência interhospitalar e a própria inadequação do sistema. Os registros adequados dos dados do doente e do resumo do caso fornecido aos membros do painel, eles devem ser mantidos. As atas da discussão do painel também devem ser registradas. Na conclusão da discussão, o presidente do painel ele deve ser responsável por preencher um formulário de resumo detalhando a discussão e a decisão do painel. Quaisquer recomendações para melhorar o atendimento, assim como comunicações com outros serviços, devem ser documentadas. Como exemplo, se o pré-hospitalar encaminhou um doente gravemente ferido para uma instituição de pequeno porte e o mesmo teve que aguardar por horas a transferência para um hospital de maior porte, identifica-se nessa condição uma importante área para melhoria. O presidente do painel ele pode sugerir, por meio de um documento formal, uma ação educativa aos profissionais do pré-hospitalar, assim como a implementação de uma política de encaminhamento de doentes graves apenas para o hospital de maior nível de complexidade. Bem, agora para finalizar o sumário e a conclusão deste módulo. Os painéis de mortes evitáveis são um método de melhoria
da qualidade em trauma, versátil e amplamente aplicável. Esses painéis têm suas limitações. Os painéis de uma única morte evitável ou mesmo intermitentes não devem ser vistos como um substituto para um processo formal de melhoria da qualidade em trauma. Eles devem ser vistos, sim, como uma extensão do processo de padrão de morbidade e mortalidade, e não como um substituto para ele. O foco está na determinação da evitabilidade da morte. Muitas vezes não é possível fazer julgamentos sobre os aspectos complexos do atendimento ao doente. A avaliação da evitabilidade da morte geralmente depende dos recursos e capacidades da instituição e ou do sistema. Embora os julgamentos de evitabilidade possam ser vistos algumas vezes como subjetivos e pode haver variação na confiabilidade entre as avaliações, os painéis de mortes evitáveis são um método simples de atingir o objetivo de avaliar e melhorar a qualidade do atendimento ao trauma. Os painéis de revisão de mortes evitáveis, eles são aplicáveis em qualquer lugar do mundo, em países de todos os níveis econômicos, em ambientes hospitalares e de todo o sistema. Os materiais básicos para um painel bem-sucedido de mortes evitáveis estão disponíveis em qualquer ambiente onde ocorre o cuidado aos doentes. O compromisso e entusiasmo dos membros do painel, a distribuição oportuna de fontes de dados relacionadas ao cuidado prestado e uma discussão interativa entre os membros podem garantir o sucesso do painel. Além disso, os painéis têm a capacidade de identificar possíveis áreas de melhoria para cuidados futuros com os doentes que de outra forma não teriam sido identificadas. Aqui são algumas referências utilizadas neste módulo e agora finalizamos este módulo. Muito obrigada pela participação e não perca o próximo módulo sobre técnicas avançadas.